Estilo pessoal, autoestima feminina e moda. Se esse assunto te interessa, fique conosco porque nós já voltamos. Com curso técnico em publicidade e propaganda pela Fevale, bacharel de administração pela Unicinos e personal stylist pelo Senac RS. Minha convidada de hoje é Stephanie Coelho. Muito bem-vindo para o programa É Negócio, Stephanie, e gostaria muito de poder conversar contigo um papo que eu tenho certeza que vai ser super legal. Por favor. Muito obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que coisa boa. E eu fico muito mais feliz ainda porque eu acho que as tuas informações que tu vai trazer para nós são de interesse principalmente para o feminino. Exato? Sim, exato. Mas eu estava te perguntando, tua atividade profissional começou na indústria de calçados, né? Sim, eu comecei trabalhando primeiro na empresa do meu pai, né? Assim como a família inteira sempre foi do ramo calçadista, né? Desde o meu avô. E eu comecei trabalhando então com ele, depois eu fui trabalhar numa companhia de exportação, onde eu trabalhava principalmente com o mercado americano, mas sempre com aquele contato indireto com a moda, né? Então, eu sempre gostava de olhar a coleção, de identificar os modelos que venderiam mais, e a gente já vai apurando o olhar. Jeito aí, né? Exatamente. Então, assim, tanto o contato com clientes, eu viajava para as feiras, então tinha essa questão de trabalhar com pessoas diretamente. E depois que eu saí da companhia, eu pensei, tá, o que eu vou fazer agora, né? Mais uma que se depara com uma coisa nova e vai enfrentar. Porque acaba sendo um mar de possibilidades, né? Eu pensava assim, vou ficar no sapato, vou sair do sapato, vou mudar de setor, né? Vou mudar de ramo, vou abrir um negócio. Tu sabe que, olha, eu vou te dizer, de cada 10, uns 7 convidados meus passaram exatamente com isso, viu? Tinha uma coisa impressionante, e eu acho que serve para muitas pessoas, que quando não tem nenhuma perspectiva, acabar se dizendo assim, pera um pouquinho, eu posso fazer alguma coisa diferente, o que precisa é coragem. E aí continua a tua história. Exatamente, eu acho que as coisas vão se encaixando, assim, claro, né? E quando eu saí da companhia, então, eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu resolvi fazer o curso de personal stylist, né, que era uma coisa que eu sempre fiz meio que indiretamente, com amigas, com irmãs, com primas. E eu pensei, não, vou fazer isso aí, vou ver, né, se eu gosto, o que eu acho. E daí aprendi bastante no curso, comecei a daqui a pouco praticar um pouquinho assim com as minhas amigas, né, com irmã e tal, e testar, e comecei a ver que o pessoal estava gostando. O pessoal estava gostando, era uma coisa que eu via, que eu sentia facilidade naquilo. Né? O negócio fluía, assim, eu olhava e falava assim, gente, pra mim é tão óbvio, eu tô falando uma coisa que é tão óbvia pra mim, e a pessoa tá achando o máximo, né? Então, é uma coisa assim que eu comecei a perceber que não era tão óbvio pra todo mundo, né? Então, comecei a trabalhar meio que informalmente com isso, até que a minha prima, que mora em São Paulo, a Débora, ela abriu uma empresa de consultoria de estilo, que é o Resolva Meu Look, e ela falou, vem ser minha consultora aí no Sul, né? E eu falei, né, deu aquele medinho. Sim. E eu pensei, não, vou com medo mesmo, vou começar devagar, vou começar testando. Família, né? te apoiando todinho. Sim, aí fui para São Paulo, fiz um outro curso de coloração pessoal que eu ainda não tinha. Aí comecei também, praticando com amigas, praticando só Alguém ali. precisa ser cobaia desse negócio. As né? amigas viraram cobaias de tudo, assim, tipo, vem pra cá que eu quero fazer um negócio em ti. E vou te dizer que se tu acertando e elas não precisam nem, às vezes, nem pagar, porque cobaia a gente às vezes não precisa nem de cobrar também. Com certeza, e ainda me indicavam para as amigas, né, e faziam propaganda do meu trabalho. No lucro sempre. Exatamente. E daí eu comecei a atender devagarinho e eu comecei a perceber uma coisa que eu acho que é o mais interessante na consultoria de imagem. Que a gente entra achando que a gente vai trabalhar com moda, com roupas, e no final das contas tu vê que tu trabalha com pessoas, né? É tudo sobre a autoestima das mulheres, é o sentimento que elas têm. Eu ia te perguntar, porque isso mexe isso. muito com a autoestima das mulheres. Total, né? total. Muitas nem se dão conta, quando elas procuram a consultoria, que elas vão passar por um processo de autoconhecimento tão profundo.
né? Elas vão lá buscando uma facilidade na hora de se vestir, buscando uma ajuda estética, assim, não sei como combinar minhas roupas, vem aqui me ajudar. E elas acabam entrando num mergulho tanto da autoestima, tão profundo. E muitas delas, assim, eu tenho relatos emocionantes, assim, muitas delas Diz um para choram. nós, pelo menos, só para poder entender o que é esse universo. Então, faz umas 2 semanas, eu acho, estava montando looks com uma cliente que passou pela consultoria completa, né? E ela falou, eu estava lá no armário dela, a gente já tinha feito compras e tal, e tinha uma saia maravilhosa lá no armário dela, e ela falou, essa saia é a saia que eu usei no casamento da minha irmã. E eu falei, nossa, que saia linda, vamos montar looks com ela. E ela assim, como assim? Né? Tipo, na cabeça dela, uma roupa que era para a festa e não para, né, algum evento social, algum jantar. Eu falei, negativo, vamos fazer isso aqui funcionar na tua vida. Né? Aí a gente montou o look, ela se olhou no espelho, ela se emocionou. Ela falou, meu Deus do céu, essa saia tem tanto significado para mim, né? Tem tanta emoção aqui. Claro. Tava mofando literalmente no meu armário. Eu paguei caro por essa saia. E é uma saia que eu gosto e que agora eu vejo que eu tenho a possibilidade de usar ela num jantar, numa festa. E ela foi no casamento da irmã. Exatamente. E ela tinha mais alguma irmã para usar esse mesmo Não, vestido? eu lembro, exatamente, não tinha. Então eu lembro que ela mandou foto na hora para a irmã dela e disse, olha só a saia que eu usei no teu casamento. E a gente montou, sei lá, uns 10 looks com aquela saia. Tu sabe que assim que tu coloca vamos pensar assim, como tu sugeriste para ela essa roupa, aí vem essa coisa da cabeça mesmo, né? Porque eu acho que naquele momento do casamento era uma situação, daqui a um pouco ela estava se descobrindo como uma nova mulher, né? Exatamente, nossa. Eu brinco que não é terapia, mas é um processo terapêutico. Claro. Porque mexe com muitas crenças, né? A gente escuta muitas coisas ao longo da vida, né? De mãe, de marido, de sociedade, né? Nós mulheres, a gente tem uma pressão e a nossa ditadura da beleza, ela já está muito mais evoluída do que ela já foi anos atrás, né? Eu acho que, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, a gente ainda tinha aquelas revistas de moda com o certo e o errado, o que podia, o que não podia, né? Hoje dentro dos padrões que se entendia como sendo os corretos, né? Exatamente. Então, assim, não podia sair da linha. Então, hoje em dia, a moda está muito mais democrática, está muito mais permissiva. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser conforme, né, a nossa personalidade. Então, e aí, tu te achou nesse negócio. Exatamente. E está feliz. Estou feliz. Mas que coisa boa, e melhorando a autoestima de muitas mulheres também, né? Exatamente. Mas me fala um pouquinho desse Resolva Meu Look aí, que eu gostaria de entender como é que funciona esse negócio. É um negócio que eu acho muito bacana, assim, estamos fazendo 5 anos agora, em setembro, e é uma plataforma de consultoras de estilo, com consultoras no Brasil todo, todas elas formadas pelo Resolva Meu Look, então a gente tem a mesma metodologia, né, de consultoria de estilo. E eu acho que o diferencial, né, além dessa metodologia, que todo mundo tem o mesmo jeitinho... É pessoal aí. Eu acho que também é uma coisa que ele democratizou a consultoria de estilo. Porque a consultoria de estilo antigamente era um processo que as pessoas achavam que era para celebridade ou para quem é rico, né? E era um processo demorado, era um processo custoso. Muitas vezes as pessoas acabavam, né, largando o processo no meio do caminho. E o que o Resolva fez foi dividir essa consultoria em algumas etapas mais rápidas e mais acessíveis. Então, a gente não precisa de 10 encontros, a gente pode ter 4 encontros e ter um resultado muito bom. Né? Ou a pessoa não está podendo investir tanto agora, ou não tem tanto tempo, ela faz um serviço agora, aí daqui 2 meses ela faz outro, aí daqui 2 meses ela faz outro. Então ela vai vendo essa evolução, né? E vai vendo esse resultado. Então acho que isso é muito bacana. Porque eu acho que a atividade, quando tu te propõe a fazer alguma coisa e tem esse feedback maravilhoso, né? De tu poder assim ajudar as pessoas. Sim. Para realmente a gente precisa. E quando a gente não sabe, é tão bom ter alguém que ajuda a gente, muito, né? Muito. Às vezes até eu sinto falta, né? Eu penso, eu podia ter uma consultoria de estilo aqui na minha casa. Eu também vou te dizer, nós vamos só falar de mulheres hoje, mas em algum momento vamos ter que falar dos homens também, porque eles também estão se revolucionando. Tu sabe que eu tenho recebido muitas demandas masculinas. Quem sabe eu serei teu primeiro cliente. Mas
Agora eu quero mudar um pouquinho, porque eu acho que é um universo totalmente à parte e gostaria de falar sobre paletas de cor, porque nesse teu curso tem o tal do círculo cromático, né? Sim, temos a coloração pessoal. Coloração pessoal. Eu acho que isso aí é um assunto que eu já andei visualizando, já ouvi pessoas conversando próximas de mim, e eu pensei, paleta? E aí daqui a um pouco boto uma cartela e tal e faz todo um conjunto. Sim. E a pessoa, ela acaba se estruturando em cima daquelas cores e com certeza sempre vai dar certo. Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro, claro. O método sazonal expandido é o método que a gente trabalha na coloração pessoal. Não é algo que eu inventei, não é algo que o Resolva Meu Look inventou, é algo que foi inventado por um alemão na década de 20. Então é um método que vem sendo evoluído, né? Ele criou lá na década de 20, foi evoluído mais, ele se expandiu na verdade. E hoje nós temos 12 cartelas de cores que harmonizam com a nossa beleza pessoal. Então a coloração pessoal, ela identifica quais tons ficam melhor na tua pele, na tua beleza natural. E daí tu pode usar elas quando tu quiser estar mais harmônica, né? Então, por exemplo, hoje eu estou nas minhas cores, claro. Não ia cometer esta gafe de não estar nas minhas cores. Olhou ali a tua cartela, a tua paleta é isso aqui, né? E poderia ser completamente diferente também? Como assim? A paleta, se pega uma tonalidade, essa é a tonalidade certa para ti, tá? Mas tem também, aí muda os tons, vamos dizer assim, tons mais quente, mais frio. Sim. São 3 dimensões que a gente trabalha, né? Que é a temperatura, então tem cores frias, quentes e neutras. A profundidade, que é o claro e o escuro. E a intensidade, que é o intenso e o suave. Tu sabe, Stephanie, por que eu estou te perguntando isso e querendo muito falar? Porque eu acho que isso é um assunto que pode interessar muito as mulheres mesmo. Sim. Porque justamente eu conversando com alguém que estava falando sobre isso, ao lado tinha uma outra pessoa que não estava sabendo disso. E foi assim uma coisa que causou, de certa maneira, um impacto, né? Porque as pessoas estão buscando alguma coisa e quando tu vê que existe algo pronto, que seria exatamente isso, para poder fazer tu ficar mais bacana, mais estilosa, né? De quem não gosta disso, né? Sim. Mas continua. Mas a coloração pessoal ela está muito em alta hoje em dia. E por ela ter cartelas coloridas e o teste ser com tecidos coloridos, ela acaba sendo muito instagramável, né? Então é fácil tu divulgar ela. É muito mais difícil eu divulgar um serviço de estilo, de desenvolvimento de estilo pessoal, do que eu divulgar uma coloração pessoal. Então a gente vê muito no Instagram, muito nas redes sociais, a coloração pessoal. Então as pessoas já está muito mais assim popularizada hoje em dia. Antigamente eu tinha que explicar o que era a coloração pessoal para as clientes. Elas vinham me perguntar o que é isso, como é que funciona, o que faz, né? Hoje eu não preciso mais explicar. Hoje a gente tem uma aulinha sobre as cores, onde eu explico o método, como elas podem combinar as cores, mas já está muito mais conhecido, já está muito mais popularizado, né? Então isso resolvido, partimos então para o estilo mesmo da pessoa, isso, né? Posso te convidar para a gente falar sobre isso logo após o nosso intervalo? Claro. Pois fique conosco, porque agora eu acho que vai ter muita coisa bacana que vai interessar muita gente. Eu, particularmente, já estou interessado. Então, até daqui um pouco mais. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco.
Voltando para o programa É Negócio desta noite, eu com preto e branco, a Stephanie com salmão, então nós já estamos nos tons aqui, mas o assunto agora vai ficar muito mais interessante, porque quando eu chamei o intervalo, nós estamos falando justamente da intenção das pessoas te procurarem para poder melhorar a sua autoestima e a porta de entrada, tu me dizias há pouco nos bastidores, de que é as pessoas querem conhecer essa coisa como se chama? O círculo cromático, Isso, né? da cartela de cores. Cartela de cores. Então, tu pode seguir por aí, por favor. Claro. Eu acho que pela coloração pessoal ser algo palpável, né? Tu sai da consultoria com uma cartela de cores na mão, eu acho que as pessoas têm mais facilidade de, né, contratar e entender o que elas estão contratando. Então, e eu vejo assim, que eu sou muito defensora, digamos assim, da coloração pessoal, porque eu vi o impacto que fez em mim. Quanto tempo tu tem vivido isso? 4 anos. 4 anos, já com essa coisa da coloração. Da coloração e da consultoria. Então, é um método, assim, que exige muito treino, né? Então, eu tenho um olhar muito treinado, eu vejo uma pessoa, eu já consigo entender se ela tá com a cor certa ou não, né? Às vezes eu penso, tenho que avisar ela. Tu vai me falar depois, então? Depois né? eu te conto. Mas é algo assim que eu não consigo, por exemplo, eu fico bem com cores suaves. Então, aqueles neons, cores intensas, não é algo que fique tão bem em mim. Mas o interessante é que, naturalmente, eu nunca gostei de cores intensas. Eu sempre gostei de cores mais suaves, mais apagadinhas, assim, mais acinzentadas. Mas então... E vamos pensar diferente, a pessoa chega lá, gosta de todo esse tipo de cor forte e tudo, e aí vai lá e vê que a paleta dela não é isso. E aí, como é que fica? Olha, é muito difícil, vou te falar. É muito difícil. É? Nós somos muito intuitivos, né? O nosso olhar é muito sensível ao belo. Mas eu estou me referindo a uma cliente tua. Sim, a uma Ela cliente. chega lá, tu diz, eu tenho que falar para ela porque isso aqui não está legal. Como é que Sim. ela diz, eu gosto dessas cores, mas não é para ti isso aqui, tem disso. Porque, então, é difícil nosso gosto pessoal não fechar com a cartela. Muitas vezes ele fecha. Quando não fecha tanto, eu explico, olha, essa cartela aqui não é algo que vai te limitar, não é algo que é para te restringir, não é algo para ser mais uma regra na tua vida, Claro. né? A gente já vive com tantas regras, eu acho que a gente não tem que arranjar mais problemas na hora de se vestir. Então, caso tu não goste dessas cores, caso tu não queira, tudo bem, continua usando, né, o que tu gosta, o que faz sentido pra ti, o que te deixa feliz, o que te deixa bonita, Mas beleza. eu te avisei, né? Te avisei que não é essas cores aí, viu? Porque eu acho que é um processo, a gente vai olhando pra cartela e vai se acostumando. Eu não gostei da minha cartela quando eu fiz o meu teste. Eu sempre conto a minha história triste para as clientes, porque eu passei por isso. Porque eu olhei para minha cartela e eu falei, nossa, essas cores apagadinhas, né, opacas, sem graça. Só que depois, olhando de novo, eu deixei ela jogada por uns 6 meses, depois eu comecei a olhar de novo, eu comecei a ver que não, todo o meu guarda-roupa estava dentro da cartela, né? Naturalmente eu já escolhi aquelas Tu não coisas. estava te identificando praticamente? Eu não tinha um olhar para linkar, não, essa cor aqui é aquela cor ali. O que muitas vezes as pessoas não têm esse olhar. Eu fico dizendo, olha, mas olha a tua roupa que tu tá hoje. É esse tom aqui, é esse tom aqui. Aí elas começam a entender, realmente, eu já estou na minha cartela. E essa foto aqui que eu me achei linda, eu estava nessa cor que está na minha cartela, sabe? Então a gente começa a trabalhar isso. Mas, Stephanie, eu só vou ter que te retomar porque uma coisa eu não entendi. A pessoa que gosta de cores, vamos dizer, intensas, aí, eu não sei se eu entendi, tu disseste assim que geralmente a pessoa gosta e se tu for fazer essa cartela, elas estão muito próximas, é isso? Ou há um choque? Não há, a pessoa já vem... Isso. Mas aí isso tem alguma coisa a ver também com, sei lá... Então, esse método é um método que ele identifica os nossos tons pessoais. Então, assim, tudo que a gente tem de cores na gente, quando a gente duplica, a gente vai ficar harmônico. Então, se tu olhar pra mim, tu vai ver que eu tenho um pouquinho desse rosinha aqui no meu rosto. Tudo bem que eu estou maquiada, a gente faz o teste sem maquiagem, né? Mas a gente sempre vai ter esses tons, vai duplicar. E eu acho que a natureza, ela é perfeita. Deus fez a gente perfeitos e harmônicos.
E é muito engraçado a gente ver que pessoas que têm cartelas mais suaves tendem a ser um pouco mais tímidas, um pouco mais introspectivas, né? Não são tão expansivas quanto pessoas que têm cartelas com cores mais intensas, mais vivas. Então, é muito interessante observar isso, que a cartela muitas vezes fecha com a personalidade. Até porque cores intensas, a pessoa está chegando, tu já está vendo de longe, Exatamente. né? Estou chegando. E cor é a primeira coisa que o nosso olho enxerga. Claro, então, claro. a gente chama atenção quando a gente usa cor. Então, uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, se ela for chegar com uma roupa super chamativa, ela não vai se sentir confortável, né? Então, é algo que ela naturalmente já não vai usar. Harmoniza, né? Isso contribui também para que até ela, a pessoa, vamos pensar assim, a mulher, ela fica mais fácil ela comprar as roupas dela também, né? Porque aí já tem um caminho. Claro, do nossa. que simplesmente chegar e dizer, bom, agora eu gostei disso. Não, ela já vai mais ou menos dentro da linha dela. Com certeza, muitas das minhas clientes saem para comprar com a cartela na mão. Ah, é? Saem para comprar até para pintar a unha. Vão no salão com a cartela na mão. É Pintam a mesmo? unha com a cor da cartela. É para tudo. Mas que coisa interessante. E muitas lojas já estão se dando conta disso e já estão capacitando seus funcionários, seus vendedores, para atender esse público. Pois é, me né? fala um pouco disso mesmo, para tu ver como as coisas cada vez vão ficando mais objetivas, né? Exatamente. E mexendo sempre com a autoestima, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais práticas e não querendo errar tanto, né? E também com uma preocupação um pouco maior com a imagem, até eu acho que as pessoas estão se dando conta que imagem importa, né? Imagem importa, ponto. Então, por exemplo, eu fiz a capacitação de todas as vendedoras de uma loja aqui de Novo Hamburgo. Então, quando as meninas chegam lá com uma cartela na mão, dizendo, eu sou o verão suave, o que tu tem para mim? Ela vai dizer assim, que bacana a tua cartela, eu sou o tom escuro, deixa que eu te mostrar, né? Então, tem um atendimento muito mais personalizado, muito mais capacitado e elas se sentem mais seguras. De tipo assim, eu vou comprar essa roupa e vai ficar bem em mim, porque alguém me disse que isso aqui combina comigo. E o interessante é que a gente vai treinando o nosso olhar e vai chegando na loja, daqui a pouco já nem enxerga mais as cores que não estão na nossa cartela. Eu vou direto nas minhas coisas quando eu vou comprar. É mesmo? É uma coisa que eu nem enxergo as outras. Eu acho que essa cartela não pode ser pequena também, né? Não, tem várias coisas. Mas me diga uma coisa assim, vamos imaginar que pessoas já têm essa informação. E para quem não tem? A mulher que está ouvindo a gente conversar a respeito disso, ou daqui a um pouco vai estar lá nos meios digitais verificando, o que tu diria para uma mulher assim? Olha, para que elas... É como tu disseste no início, às vezes é uma ditadura, ela precisa tomar uma posição de se colocar de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o início, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso também. Jorge, eu acho que a gente nasceu, cresceu ouvindo que, compra o preto porque o preto é básico, o preto é neutro, o preto combina com tudo. Então, a gente sempre, usou preto, branco, cinza. Então, a gente nunca teve, assim, essa ousadia em começar a usar cor. Então, quando a gente começa a usar cor, dá um certo impacto, né? As pessoas ficam com, assim, não vou sair tão colorida assim, dá um certo medo, né? Porque a gente vai chamar mais atenção, né? Então, a gente não quer essa atenção voltada pra gente. Mas o que eu digo sempre para as meninas é, vamos parar de tentar olhar para o que nos dizem e tentar descobrir o que a gente gosta, né? O que a gente acha bonito, o que cai bem no nosso corpo, né? Por isso que a consultoria ela é muito personalizada. Tu encontra dificuldade de algumas de se assumir nesse sentido? Muito. E assim, não é... Pessoas até dentro do padrão de beleza da sociedade, hoje em dia, têm problemas de autoestima e não aceitam o seu corpo. Então, não é só dizer, está fora do padrão, então por isso que ela se sente assim. Então, quando a gente começa a treinar essa capacidade de olhar para si e ver, eu gosto dessa modelagem, não é só porque isso aqui está na moda que eu tenho que usar. Deixa eu testar essa coisa aqui, essa outra cor aqui. E também chegar numa loja e, não ir só na área do preto.
Deixa eu olhar, vamos ver se tem outras cores. Deixa eu provar, deixa eu me sentir com essa cor. Porque o preto sempre foi o sem errada, né? Exatamente, o preto é o... não precisa pensar, né? Vou com preto. Mas como a cor é emoção, quando a gente veste uma cor, eu sempre falo para as minhas clientes, vistam e se olhem no espelho, veem o que vocês sentem. Porque não adianta a gente botar uma blusa amarela e falar, nossa, eu preciso usar cor, vou me forçar a usar o amarelo, mas não está te sentindo bem. Claro. Né? Então vamos testar, vamos olhar, né? Tudo é sobre teste e sair do automático. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é sair do automático. E aí, vamos lá. Tu sabe que eu cheguei e fiquei muito impressionado e quero te parabenizar. Tu tens um Instagram muito bonito. Ah, muito obrigada. Pelo seguinte, porque ali tu colocas muitas situações, né? E que realmente um dos motivos de eu te convidar é justamente porque eu vi que tu tens um conhecimento, né? E que através desse conhecimento pode ajudar a outras tantas pessoas a se descobrir, né? Então desliga, como é que é? Desliga o automático, né? E venha viver uma nova experiência. O que tu olha, olhando para frente, o que tu imagina que essas mudanças que estão sendo tão rápidas ainda pode acontecer, considerando assim a mulher, a autoestima da mulher? Essa é uma pergunta, né, desafiadora, mas eu acho que a gente já evoluiu muito positivamente, assim, né, em relação ao nosso estilo pessoal. Eu acho que quando a gente é mais novo, né, o adolescente, ele quer pertencer. Então, todos os adolescentes, eles usam a mesma mochila, o mesmo tênis, a mesma roupa, porque eles querem pertencer a um grupo. Quando a gente, né, vira adulto, a gente acaba carregando esse comportamento. Mas nem sempre a gente precisa carregar esse comportamento, né? A gente tem que achar o nosso individualismo, nossa personalidade, o que faz sentido pra gente. Então, quando a gente fica só repetindo, né, o que a moda impõe, as tendências, ou o que a gente viu na blogueira X, ou o que a gente viu na artista X, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa originalidade, que é o que a gente tem de mais bonito. Quase uma cópia, vamos dizer assim, seria uma cópia, né? Exatamente. E não é exatamente o que tu precisa. É aquela coisa de, eu quero comprar a bolsa da marca X para eu me sentir bem, eu quero usar o look que a celebridade Y usou em tal premiação, que daí eu vou me sentir estilosa. Exato. Só que aquilo é o estilo daquela pessoa, né? Aquilo é e para aquele evento também, para aquele evento. E, né? Então, a gente a gente tem que ter cada vez mais o nosso estilo pessoal mais definido, eu acho. Então, e isso é um processo de autoconhecimento. Não é algo assim que a gente descobre do dia para a noite. E só para finalizar, pela tua experiência de 4 anos, tu já deve ter clientes que levaram um bom tempo para poder dizer, eu estou me assumindo agora. Me diga, quanto tempo chegaram a precisar para dizer, estou me assumindo? Olha, tem vários casos. Tem algumas clientes que me contatam dizendo, quero fazer a consultoria, e não fecham, acabam não contratando, e daí 2 anos depois voltam e falam, agora é o momento. O que eu acho ótimo, porque às vezes a gente não está pronto. Então, eu já tive clientes que contrataram a consultoria e não estavam prontas. Então, foi difícil para ela, foi difícil para mim. Que elas não estavam no momento bom, né? Então, eu acho muito importante a gente entender, não, agora é o momento certo. Até vou pegar teu gancho, justamente porque, de um pouco ela ouviu esse trabalho, ou enfim, essa possibilidade com alguém, mas não era o momento dela. Ela, daqui a pouco, até tomou a iniciativa de querer procurar alguma informação, mas não era o momento dela. Stephanie, eu acho que esse assunto nós teríamos tanta coisa para falar, porque o mundo feminino é uma coisa maravilhosa, estilo pessoal, autoestima, moda, isso é um negócio muito legal. E eu acho que no bate-papo que nós tivemos, tu conseguiste trazer muitas informações que, com certeza, muita gente vai poder começar a se apropriar de imediato. Assim espero. Bem, o programa É Negócio está indo para os seus finalmente, mas antes disso eu vou pedir para o Marcelo voltar a câmera para a Stephanie para que tu possa fazer as tuas considerações finais.
Bom, eu acho que a consultoria de imagem, né, como eu falei, é um processo de autoconhecimento. Eu acho que todo mundo deveria passar e merecia passar por esse processo, que é muito menos sobre moda e muito mais sobre autoconhecimento, autoestima e entender, olhar para dentro e entender o que eu gosto, o que eu acho que faz sentido para mim. E também se desapegar de algumas crenças que a gente escuta a vida toda, né? Eu acho que às vezes todos os dias quando a gente se veste, a gente tem uma vozinha que diz pra gente o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar, e a gente se guia muito por ela. Então, quando a gente consegue silenciar um pouquinho essa voz e se vestir de quem a gente realmente é, acho que a nossa vida, ela muda. A gente fica muito mais feliz, tem relações melhores e rende muito mais no trabalho. Oi, uma vida feliz não tem nada melhor, né? Exatamente. Olha só, com essa mensagem que a Stephanie nos colocou, tenho certeza que a partir de amanhã, quarta-feira, um dia maravilhoso será para todos nós e que muito te agradecer novamente, tá? Para que nós, juntamente com todas as pessoas que estiveram conosco, tenhamos condições de celebrar a vida e a vida com mais estilo, com mais autoestima sempre é melhor. Portanto, fica desde já o convite para todos vocês continuarem nessa batida, mas ao mesmo tempo também já para o programa da próxima terça-feira, aqui na Vale TV, canal 14 da NET e nas plataformas digitais. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve.